Paz do Senhor Jesus, meus queridos, passando aqui para compartilhar uma palavra de Deus ao seu coração. E a palavra está na carta de Tiago, capítulo 4, versículo 7, que diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Queridos, submeta-se a Deus. Esta é a palavra. Precisamos submeter-se a Deus todos os dias da nossa vida, todo o tempo. A nossa vida tem que ser uma vida em submissão ao nosso Deus. Assim como a palavra diz aqui em Tiago 4, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitar-se a Deus significa amar mais a Deus. Sujeitar a Deus é viver uma vida de acordo com a vontade do Senhor. É viver a nossa vida em rendição, reconhecendo a autoridade suprema de Deus, reconhecendo a sua soberania e viver em obediência à palavra de Deus. Assim, o diabo ele vai fugir. Porque muitos falam assim: resistir o diabo, tem que resistir o diabo. Claro, com certeza. Mas antes de você resistir o diabo, você precisa se submeter a Deus. Primeiro, você tem que se submeter a Deus. Se submeta-se a Deus, mas resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Só que muitas pessoas até falam em resistir o diabo, só que não conseguem resistir ao diabo. Por quê? Porque primeiro você precisa se submeter a Deus. E submeter a Deus requer uma vida de obediência a Deus, de obediência à sua palavra. Negar a nós mesmos, negar as nossas vontades, os nossos desejos e viver a vontade do Senhor nas nossas vidas. É amar mais a Deus. Então, queridos, porque nós sabemos que o diabo ele anda em derredor, como a palavra de Deus diz. A palavra vai dizer na primeira epístola de Pedro, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. A palavra vai dizer: sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa devorar. Então, o diabo, inimigo das nossas almas, ele anda em derredor. E ele está procurando, bramando, rugindo como um leão a quem devorar. E se nós não estivermos vivendo uma vida em submissão a Deus, em obediência à palavra de Deus, em rendição a Deus, vivendo uma vida vigiando, sendo vigilante, como a palavra diz, né? Vigilante, uma vida de oração, nós não conseguimos resistir a ele. E ele só quer uma brecha para entrar e destruir. Quantas vidas que o diabo tem destruído? Quantas famílias que o diabo tem destruído? E por quê? Porque você não tem se submetido a Deus. Você tem dado legalidade ao inimigo. Você tem vivido de acordo com as suas vontades, com os seus desejos carnais. E o diabo só vai fugir, porque aqui a palavra vai dizer, né? No versículo 7, sujeitai-vos. Então, primeiro você se submete a Deus. Sujeitai-vos a Deus. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, você se submete a Deus. E quando você se submete a Deus, você consegue resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ele vai fugir. Porque ele anda a tentar, ele procura de todos os meios para destruir. O ladrão, ele veio senão para matar, roubar e destruir, como diz João 10:10. Mas Jesus Cristo veio para dar vida e vida com abundância. E o que Jesus tem para você, o que Jesus tem para mim, o que Jesus tem para nós é vida e vida com abundância. Mas nós temos um inimigo salgaz, um inimigo furioso, que está procurando a quem possa destruir. Mas eu quero dizer algo para você. Deus é maior do que o diabo. Jesus é maior do que o diabo. Ele venceu o diabo. Jesus venceu o mundo. Jesus venceu o pecado. Jesus venceu a morte.
Jesus é o grande vencedor. E se você se submeter a ele, você vai resistir o diabo e ele vai fugir de vós. A Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 4, logo depois de Jesus ter sido batizado nas águas, Jesus foi levado pelo Espírito de Deus ao deserto. E ali no deserto, ele estava ali em uma vida de consagração, em submissão a Deus. Ele estava 40 dias e 40 noites jejuando. E diz a palavra que Jesus teve fome. E aproximou-se o diabo e tentou Jesus. Se tu és filho de Deus, transforma-se essas pedras em pães. Só que Jesus venceu o diabo. Jesus não transformou pedras em pães. A natureza humana de Jesus desejava comida, desejava alimento, sentiu-se fome. Mas Jesus não viveu a sua vontade, o seu desejo, mas ele estava em submissão a Deus. Ele estava ali a fazer a vontade de Deus. E ele obedeceu a Deus e venceu o diabo, resistiu ali o tentador. E ele tentou ali 3 vezes seguida, mas Jesus venceu pela palavra de Deus e ele fugiu por um momento oportuno. Então, queridos, não é pecado ser tentado. Tentado nós vamos ser tentados e somos tentados diariamente. Mas o pecado é cair, é ceder à tentação. E você precisa se submeter a Deus. Essa é a palavra de Deus para você neste dia. Submeta-se a Deus. Viva em obediência à palavra. Tem muita gente que fala em resistir o diabo, mas não vai conseguir resistir o diabo se primeiro não se submeter. Então a palavra é, primeiro submeta-se a Deus. Depois você resiste e ele foge. Receba essa palavra de Deus na tua vida. Então você precisa viver uma vida em consagração. Você precisa vigiar, como a palavra diz. Jesus disse em Mateus capítulo 26, versículo 41, Jesus disse, vigiai e orais, para que não entreis em tentação. Então você precisa vigiar, você precisa orar. Mas o problema da nossa geração é que está fazendo ao contrário da palavra. Porque a palavra aqui em Tiago é, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Só que o que muitas pessoas têm feito? Em vez de submeter-se a Deus e resistir ao diabo, está fazendo ao contrário. Está submetendo-se ao diabo e resistindo a Deus. Porque aqui em Tiago, se você for observar aqui essa carta, no capítulo 4, aqui Tiago está falando, para resistir, essas paixões carnais, não viver de acordo com o padrão do mundo, que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus, mas viver de acordo com a palavra de Deus. E aqui no versículo 8 você vai ver que Tiago vai dizer, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Então a palavra de Deus para nossas vidas é, submeta-se a Deus. Se achegue mais a Deus. Você precisa se achegar a Deus. Só que muitas vezes está resistindo a Deus e submetendo-se ao diabo. Vivendo os seus desejos, as suas paixões, vontades carnais. E aí você dá legalidade ao diabo para ele entrar e destruir. Porque ele é o destruidor, mas Jesus é a vida. E Jesus quer te dar a vida neste dia. Então por isso que a palavra de Deus para você neste dia é, submeta-se a Deus. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Primeiro você tem que se submeter a Deus. Não faça que nem muitas pessoas. Muitos estão resistindo a Deus. Mas Deus te ama. Jesus te ama. E ele quer fazer uma obra na sua vida. Jesus, ele é aquele que liberta, transforma, cura, salva. Jesus está te chamando neste dia a se submeter-se a ele, a amar mais a ele, a buscar a presença de Deus. Se achegue a ele e ele se chegará a vós. Deus abençoe a sua vida. Compartilhe este vídeo. Se inscreva neste canal. Vai comentando, vai curtindo. Deus abençoe todos vocês inscritos neste canal, que Deus abençoe abundantemente a vida de todos vocês. Vai compartilhando para mais pessoas. Jesus é bom o tempo todo. E ele é a vida e ele quer te dar vida. Você precisa se submeter a ele. Submeta-se a Deus. Paz do Senhor.